tema da minha palavra hoje é lançando as sementes para uma grande colheita. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui está falando que nós vamos receber poder para sermos testemunhas. A Bíblia em nenhum lugar fala que nós realmente temos que ganhar almas. Ganhar almas não é uma ordem bíblica, mas a pregação do Evangelho é. A Bíblia não diz que você tem que ganhar almas, ainda que está escrito que quem ganha almas sábio é. Mas a Bíblia diz que nós temos que pregar a palavra. E a consequência da pregação da palavra é a frutificação. É você ganhar almas. Marcos capítulo 15, verso 16 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que a Bíblia enfatiza aqui não é o resultado, mas a ação da pregação da palavra. Aqui fala ide, é uma ordem do Senhor, e pregai o evangelho a toda criatura. Agora o resultado ele não tem a ver com você, o resultado tem a ver com Deus. Se vai ser uma grande frutificação ou se não vai ser uma grande frutificação, o resultado é com o Senhor. Mas a palavra diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz aqui: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então nós somos desafiados pela Bíblia a plantar. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a pregar o evangelho, a lançar as sementes. O resultado é com o Senhor, porque a Bíblia diz que o crescimento vem do Senhor. É o Senhor que dá o crescimento. Mas espere, não é Deus que prega. Existe a palavra aqui. Nós vamos usar os recursos da palavra, mas a responsabilidade da pregação é nossa, amém? A responsabilidade da pregação é da igreja. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, vamos ler a partir do verso 3, Marcos capítulo 4, versículo 3. Deixa eu ler esse texto para você. Marcos capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo,
sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados no mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Você vê que na parábola do semeador, o semeador é o mesmo dentro da parábola, a semente é a mesma, mas o solo é que é diferente. O resultado, então, não dependeu do semeador e nem da semente que ele lançou, mas do solo que recebeu. Agora, talvez você fique chocado em ouvir Jesus dizer que para os discípulos, ou para aqueles que estavam com os discípulos, porque a pergunta aqui não foi feita aparentemente pelos discípulos, mas para aqueles que estavam junto aos discípulos, eles pediram uma explicação da parábola, Jesus falou: para vocês eu vou contar, mas para eles não, para que eles não se convertam. Parece que, acho que a primeira coisa que nós precisamos entender na parábola é o que a parábola não diz. Porque se você não entender bem isso aqui, você pode pensar que Deus fatalmente escolheu uns para serem salvos e outros para se perderem. Mas nós precisamos olhar a Bíblia, não só num versículo isolado, mas nós precisamos analisar toda a Bíblia, para chegarmos a uma conclusão mais clara a respeito de determinadas doutrinas. Depois eu vou para Mateus 13, a partir do verso 12, também fala do mesmo assunto. Mas uma das coisas que essa parábola não diz, é que alguns estão fatalmente condenados a se perder, enquanto outros serão salvos. Porque essa é uma visão equivocada. Se Deus já determinou quem vai ser salvo e quem vai se perder, se existe uma determinação, uma predestinação, é em vão a pregação do Evangelho. É em vão até mesmo a gente estar aqui, nos reunindo, né? Nós estamos fazendo isso para edificar a nossa reunião, o nosso culto é para edificar uns aos outros. Também a parábola não diz que aquele cujo coração está endurecido, ou talvez cheio de situações para resolver, cheio de pedras, ou que o espinho cresceu e sufocou, vai ficar daquela maneira para sempre. Os terrenos podem mudar. Há pessoas hoje que elas são duras de coração, são muito duras, elas não são receptivas à palavra de Deus, mas isso em algum momento pode mudar. Amém? Isso aqui não está determinado que essa pessoa será sempre assim. Quantos de nós aqui conhecemos pessoas que eram muito duras, mas que deixaram a semente entrar em algum momento, foram amadas? Alguém foi ali, cavou, orou por ela, pagou um preço de oração por aquela pessoa, de jejum, e essa pessoa se quebrantou. Vocês estão entendendo isso? Não significa que aquele que está com um coração ali compactado, né? Que ela vai ficar assim o resto da vida. Não, talvez essa pessoa pode se quebrantar se você amar essa pessoa, se você cuidar dessa pessoa, se você orar por ela. Então, a parábola não está dizendo que o solo duro vai continuar duro para sempre. Também, a parábola não está dizendo que apenas um quarto das pessoas para quem nós iremos pregar vai se converter. Aqui só está dando os tipos de solo que existem. Pode ser que nós vamos pregar para 10, os 10 vão se converter, ou nós vamos pregar para 10, nenhum vai se converter. Aqui não está falando de porcentagem, aqui só está falando do tipo de solo, tipo de coração que recebe a palavra. Daqui a pouco eu entro um pouco mais sobre o que Jesus disse aqui, mas eu quero falar primeiro desse primeiro solo, que é o solo do coração ali, aquele coração compactado, cuja semente caiu à beira do caminho. A semente, ela caiu à beira do caminho, a semente era boa, mas a Bíblia diz que ela foi arrebatada porque aquele coração não foi receptivo à palavra do Senhor. E aí a Bíblia diz que os pássaros vieram e comeram aquela semente. A semente é boa,
O semeador fez a coisa certa, mas aqueles que estão à beira do caminho, eles não estão no caminho, eles estão num terreno compactado. Há pessoas que são muito insensíveis à voz de Deus, isso é fato. Há pessoas que estão endurecidas, porque elas não querem ter uma mudança de vida, e elas nem sequer querem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Satanás, ele vem e ele rouba o entendimento dessa pessoa. Vamos ler versículo 3, Marcos capítulo 4, verso 3, deixa eu ler de novo aqui. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Deixa eu ver a explicação de Jesus aqui, versículo 15. Versículo 14, o semeador semeia a palavra. Então o que é a semente, meus irmãos? A palavra. Diga comigo, a semente são as palavras. É a palavra de Deus, é o evangelismo. Quando você ministra a palavra, você está semeando a semente. Outro ponto importante aqui, você não deve semear para uns e para outros não. Que talvez alguns pensam, aquele ali está pronto, eu vou semear para ele, mas aquele é ignorante, não quer ouvir, não vou semear. Não, a semente é para todos. Nós temos que semear para todos. Você não sabe quem vai realmente dar fruto. Você não sabe quem realmente vai se converter. Ainda que aquela pessoa seja insensível, porque ela foi pisada, ela está andar à beira do caminho, é isso? É um trieiro compactado. Ainda que aquele coração esteja compactado, mesmo assim, você deve pregar. Porque é exatamente a palavra que pode quebrar aquele coração duro. Amém? Aquele coração insensível. Nós sabemos que há pessoas insensíveis. Mas um dia, talvez, nós estávamos também desse lado. Com pessoas pregando, e você talvez era alguém insensível. Sabe, quando eu era adolescente ali, na minha idade de 15, 16 anos, eu tinha um primo meu que era crente, e ele sempre me convidava para ir na igreja, mas eu não ia. Eu não ia. Eu não ia na igreja porque eu tinha certos preconceitos a respeito da igreja, e não ia também porque normalmente coincidia do culto ser bem no horário que o Flamengo jogava, então eu queria assistir o jogo do Flamengo. E hoje você é assim também? Não sou não. Sou o Welles. O Welles sabe que eu estava lá no encontro no dia da final da Libertadores. E ele estava pregando, ele também estava, ele é palmeirense. Ele estava pregando e eu estava lá na pregação dele. Mas o fato é que eu tinha, o meu coração, ele não era exatamente um coração aberto para o evangelho, ainda estava duro, muito preconceito, muito racional, e isso me atrapalhou. Eu poderia me converter quando eu ainda era adolescente. A palavra foi pregada, mas eu não me converti. Talvez eu amadureci. Aquela palavra que foi pregada quando eu era adolescente foi frutificar alguns anos depois, não muito tempo, mas alguns anos depois. Então o coração, o solo, ele pode mudar. Agora, o que você está disposto a fazer também para que o solo do coração do seu irmão mude? Ou da pessoa que você está evangelizando? Aí é oração, é amor, é arar aquela terra ali, é quebrar a terra, é constranger a pessoa em amor. A condição do coração, desse coração aqui, é a condição de um coração endurecido talvez pelo sofrimento, e esse coração talvez ele se torne inacessível, inatingível no primeiro momento. Mas você precisa perseverar em orar por essa pessoa e em pregar o evangelho por essa pessoa. Você precisa perseverar em amar essa pessoa também, porque eu sei que ela está com o coração endurecido, e é muito fácil para nós olhar, mas essa pessoa é dura, esse cara é muito duro, ele não quer saber de nada. Eu sei que olhar o resultado é sempre muito perigoso, porque você não sabe o que essa pessoa passou, você não sabe que tipo de vida que essa pessoa teve. Talvez ela endureceu o coração por ter tido uma vida difícil, e ter
que dá uma resposta muito rápida, ou talvez muito cedo, aos problemas, e essa pessoa então ficou totalmente armada, insensível, pelo sofrimento. Nós precisamos compreender as pessoas também. O fato que, quando a palavra é lançada para essa pessoa, a palavra diz que o maligno vem e rouba o entendimento, ela não consegue entender o que está sendo falado, o que está sendo ministrado. Por isso, nós temos que orar por essas pessoas que estão nessa condição. Eu creio que você sabe de pessoas que estão nessa condição aqui. Talvez você foi um, lá no passado, que esteve aqui também. Sabe, o problema é que pessoas muito racionais, dificilmente elas vão se converter. Mas tem uma coisa. Eu acho que eu ainda sou uma pessoa racional. Eu acho que eu sempre fui de analisar se aquilo é de Deus, se aquilo não era de Deus, até mesmo antes de converter. Mas o racional, ele tem o problema de talvez demorar a dar uma resposta, a deixar Deus entrar. Mas depois que ele deixa Deus entrar, dificilmente ele sai. Porque ele já analisou todas as situações. E aí, antes mesmo dele fazer uma decisão, ele já analisou tudo. E aí, quando ele toma uma decisão, normalmente é uma decisão muito consciente. Então, não menospreze esse tipo de solo. Ainda que talvez você está sendo rechaçado daquilo que você prega para um familiar seu, para um amigo seu, não desista. Não desista. Continue lançando a semente, continue orando por ele, continue pregando e amando essa pessoa, para que esse solo aqui seja transformado. Agora, qual que é o problema de sermos muito racionais? A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Não tem como você entender aquilo que é espiritual de forma natural. Por isso você precisa continuar amando aquela pessoa. Sabe uma coisa que nós falamos sempre? Para você ganhar uma pessoa para Jesus, você precisa ganhar ela para você primeiro. Você ganha ela para você, e aí depois você vai ter autoridade para falar da palavra de Deus. Então ganhe essa pessoa, traga ela para perto de você e prega a palavra. O homem natural, ele não pode compreender as coisas espirituais. Não compreende. Então as coisas espirituais, elas não podem ser compreendidas pelo raciocínio humano. É necessário que a pessoa abra o coração. Eu tinha uma ideia de que ser crente era ser alguém perfeito, mas não é isso. E eu pensava que se eu me tornasse um crente, eu não pecaria mais. Eu não ia mais pecar. O que é um grande erro, você pensar assim. Mas era um pensamento racional. Racional. Então eu tinha também medo de me converter e desviar, porque eu também vi isso acontecer na vida de pessoas que se diziam crentes, e que eram crentes, mas que se desviaram da fé. Mas o fato é que o homem natural, ou seja, pelo raciocínio, pelo intelecto, pela sabedoria humana, você não vai compreender as coisas do céu. Você não vai compreender as coisas espirituais, as coisas do alto. Você só vai compreender as coisas de Deus depois que você nascer de novo. Quem pode dizer amém? Agora, quem era o adversário dessa pessoa aqui cujo coração estava endurecido, insensível? O diabo. Porque quando a semente era lançada, a palavra diz que o diabo roubava aquela semente. O entendimento daquela pessoa era roubado. O diabo. Mas não pense você que a batalha espiritual é só para quem tem o coração endurecido. E que o diabo ataca só essas pessoas, não. O diabo, ele ataca qualquer pessoa, qualquer tipo de terreno e de coração. Então não pense que você não vai passar por guerras espirituais, porque vai, todos nós passamos. Se o seu coração tem a terra mole e adubada, mesmo assim, você vai passar também por desafios, por provas. Você vai ser atacado, vai haver retaliação. O maior problema dessa pessoa aqui é porque o diabo cegou o entendimento dela. Porque a Bíblia diz que o diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Uma estratégia que eu tenho usado hoje para evangelizar pessoas não é simplesmente chegar e falar uma palavra da Bíblia. Não. Nós precisamos ter muito discernimento na hora de evangelizar as pessoas. Talvez em algum momento vai ser assim, ou talvez é assim
que você faz e tem dado certo, você já lança a palavra. Mas eu creio que o Espírito Santo tem me dado uma estratégia de evangelismo. Eu peço para orar pelas pessoas. Porque quando você pede para orar pelas pessoas, é difícil uma pessoa que vai falar, não quero oração. Muito, muito raro uma pessoa falar que não quer oração. Não importa de qual religião ela pertence, ou seja, a maioria das pessoas, 99% talvez, quer uma oração. E quando você se aproxima daquela pessoa e você impõe as mãos sobre ela, e você ora por ela, você já teve uma aproximação daquela pessoa, pela oração. E saiba, você não vai orar qualquer coisa, o Espírito Santo vai te guiar. Talvez vai mostrar coisas na vida daquela pessoa, mas você precisa fazer. Não pense você, vou esperar Deus me mostrar primeiro para depois eu orar. Não, ore com a pessoa. Aquela pessoa pode estar passando por grande angústia naquele momento ali. Então ore por aquela pessoa, abençoe a vida dela, a família dela, o trabalho dela. E aí sim, você pode fazer uma pregação, falar uma palavra para ela, se colocar à disposição. Está aqui meu telefone, se você precisar você pode me ligar. Não é difícil, tem que haver disposição. O semeador saiu para semear. Essa é uma responsabilidade nossa. Amém? A semente ela é de Deus, porque é a palavra. Mas o semeador é você. Então a salvação, ela tem a ação de Deus, mas ela tem também a responsabilidade do homem. Deixa eu ler o texto lá de Mateus 13, Mateus capítulo 13, versículo 12. Deixa eu ler o texto aqui para explicar para você. Mateus capítulo 13. Deixa eu ler a partir do verso 12, porque ele também está falando da parábola do semeador. Olha o que Jesus disse aqui: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe de uma coisa? Às vezes chegam pessoas novas aqui na igreja, elas querem participar de uma célula. E quando eu vou indicar uma célula para qualquer pessoa, a primeira coisa que eu vejo, aquele líder é frutífero. Aquele líder vai cuidar dessa pessoa que eu estou mandando aqui? É a primeira coisa que eu olho. Se na minha concepção, aquele líder é alguém que cuida dos seus liderados lá na sua célula, alguém que se importa, que vai atrás, que discipula, é para lá que eu vou mandar essas pessoas. Ao que tem, lhe será dado, mas não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando você não é um bom líder, até o que você tem pode ser tirado também. Isso aqui é a Bíblia. Mas olha só, claro que não se aplica só nisso. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pastor, mas isso é discriminação. Não é não. Não é não. Eu vou mandar para uma célula que o líder vai cuidar. Porque o meu medo é mandar para qualquer célula por uma questão geográfica, né, porque é mais perto, e aquela pessoa não ser cuidada naquela célula. Vocês estão entendendo? É só uma questão de inteligência. Eu não quero que aquela pessoa se perca. Não é uma questão de você estar discriminando alguns. É porque tem líder que realmente se importa, senta, faz discipulado, cuida, liga, se importa, quer saber. E aí eu tenho a tranquilidade de enviar aquela pessoa para aquela célula, porque eu sei que é uma pessoa que vai cuidar, que aquela pessoa não vai se perder. Aqui no versículo 12 de Mateus 13 diz: pois ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então aqui está dizendo a profecia lá de Isaías 6, ok? Está falando que eles vão ouvir, mas não vão entender. Talvez se você parar aqui, você vai ter uma visão fatalista mesmo, aquela visão de que uns
Deus separou para ser salvos e outros Deus separou para ser condenado. Mas quando a gente vai para o versículo seguinte, o 15 diz: porque o coração deste povo está endurecido. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas não são salvas. Porque elas têm o coração endurecido. Aí o que Deus está dizendo é: então você está endurecendo o coração para a minha palavra, então o seu coração agora vai ficar mais endurecido. E nesse aspecto que o texto diz: ao que tem lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pessoas que são muito resistentes à pregação, ao evangelho, elas podem ainda ficar muito mais endurecidas. Sabe de uma coisa? Nós precisamos orar e ter discernimento de todos os corações de todas as pessoas. Mas existe um nível de pecado que a pessoa chega, que ela não retrocede mais, ela não vai ser mais, ela não se arrepende mais. O nível de pecado, de afastamento da fé que essa pessoa ficou, ela pode nunca mais voltar. O texto está dizendo aqui que essas pessoas tinham um coração duro, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Tem pessoas que você vai falar a verdade para ela, mas ela não quer ouvir porque ela está endurecida. Ela já se posicionou naquela doutrina dela ali e ponto final, ela não quer te ouvir. Irmãos, isso acontece muito conosco aqui, gabinete. Mesmo a gente falando a verdade, abrindo os olhos, mas a pessoa não quer ouvir. Por quê? Porque ela não quer abandonar aquele procedimento errado. Ela quer continuar lá. E aí o coração vai sendo endurecido, porque a palavra tá batendo, mas a pessoa não quer ouvir. Está dizendo aqui, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ou ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Sabe quando você não quer fazer as contas da sua casa para você ver quanto que você está gastando, porque você tem medo de saber quanto você está gastando, e quanto que está o rombo? É mais ou menos isso. Não vou fazer quanto que eu estou gastando, não, que eu vou me assustar, isso vai ficar me perturbando. Não, é porque a verdade ela é libertadora. Mas tem pessoas que não querem ouvir. Elas não querem ser libertas. Você fala, mas elas estão endurecidas. Aí nesse caso, aos que têm será dado, mas o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Aqui não, a responsabilidade de endurecer aqui, talvez você está pensando que é de Deus, mas o texto deixa claro que não é. Não foi Deus, foi a pessoa. Aí Deus fala: é? Você quer endurecer então? Então tá bom, então agora você vai endurecer. Então agora você vai ficar duro de coração mesmo, então agora você não vai se arrepender mais. Isso pode acontecer? Pode. Pode. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser, o tempo que Ele quiser. Ele é Deus. Vocês entenderam? Então aqui, no versículo 5, fala do solo. Deixa eu ler aqui para você. Marcos 4, versículo 5 e 6. Diz assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Qual que era o problema desse segundo solo aqui? Porque o inimigo do primeiro era o diabo. Porque as árvores ali simbolizam o diabo que vem e come a semente. Porque o coração estava duro, superficial também. Mas esse aqui é um tipo de coração, de pessoas que são emocionadas. Já viu pessoas emocionadas? Elas fazem uma decisão na emoção, e aí então ela não consegue perseverar na fé. Tem pouca fé, tem mais emoção e oba-oba do que fé. Nós vivemos um tempo que enfrentamos muitas dificuldades porque as pessoas são superficiais. Aqui está dizendo que a raiz era muito superficial. A Bíblia diz que entrou sim, a semente entrou naquela terra, mas era uma
terra misturada com pedra. E aí a Bíblia diz que o sol veio e queimou a planta. Ela foi queimada. Sabe, tem pessoas que têm uma decisão por Jesus, mas é uma decisão mais baseada na emoção. Não tem convicção, não tem profundidade, não tem oração, não jejua, não medita na palavra. Meu irmão, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ter tempo de adoração. E isso não pode se resumir a 2 horas de culto que nós temos no domingo. Onde vocês estão, quarta-feira, 7h30 da noite? Olha, sabe, talvez você quer que o seu filho dê uma resposta, mas você é um mau exemplo dentro da sua casa. Pai, está dando uma resposta fraca, ruim, não é um modelo, fala palavrão. E aí quer que o filho dê a resposta certa. Não vai dar porque ele está olhando para você. Mas hoje existem muitos crentes que têm esse problema aqui. Porque a terra não era profunda o suficiente para que as raízes crescessem. Deixa eu te falar uma coisa. Igreja é relacionamento. Não, eu quero vir nessa igreja aqui, mas não quero ter relacionamento com ninguém. Você não vai crescer em fé. Você não cresce em fé trancado num quarto e orando o dia inteiro, não. Mas também assim. Crescer em fé significa congregar. Você pensa que precisa só de Deus para crescer em fé? Não, você precisa do seu irmão. Ah, é? Foi Deus que fez assim. Foi Deus. A independência nunca é boa. Porque se você é alguém, não, eu vou orar muito, vou ficar 6, 5 horas, 6 horas, 7 horas, não importa. Talvez você está orando muito mesmo. Mas para quê? Você ora tanto, você não quer ter contato com ninguém? Para que você quer ser o poderoso? Você vai curar quem, se você não quer ter contato com ninguém? Você quer ter o poder para quê? Então nós precisamos entender que o crescimento espiritual, profundidade, você cresce no relacionamento com o seu irmão. Não quer ter relacionamento com ninguém não, para não ter problema. Meu filho, então você tem que ser igual a Elias, pedir a morte, porque aqui nessa terra vai ter desafios para você. Você vai ter que superar problemas, inclusive dentro da igreja. Mas eu preciso do meu irmão para crescer em fé. As pessoas edificam a minha fé, no seu proceder, no seu falar, nas suas atitudes. Então, eu preciso do irmão para crescer. Tem que ter profundidade. E profundidade tem a ver com relacionamento com o irmão e com Deus. E com Deus. Profundidade das raízes é relacionamento com Deus e relacionamento com o irmão. É por isso que você precisa do irmão que está do seu lado. Nós somos a igreja. Você precisa dessa pessoa que está do seu lado aí. Você precisa dele para você crescer. Talvez é ele que vai ser socorro para você em algum momento. Deus vai enviar pessoas para ser uma bênção na sua vida. Não menospreze ninguém. Nós precisamos uns dos outros. O que faz essa igreja existir são as respostas que cada um dão aqui no seu chamado. Nós temos agora lá embaixo aproximadamente 25 pessoas trabalhando no Domingo Kids. Nós temos aqui uma equipe trabalhando ali atrás para transmitir o culto, para colocar a Bíblia para você aqui, para tirar fotos depois passar. Nós tivemos uma equipe de louvor, estava aqui ensaiando mais cedo. Então, nós precisamos uns dos outros. Vocês entendem isso? Mas o problema aqui é que a raiz era superficial. Ela existia, mas ela era superficial. Você não precisa só de fé para crescer. Você precisa do seu irmão também. Posso ouvir um amém? Que ele vai ajudar a edificar a sua fé. Essas pessoas, elas aceitam facilmente o evangelho, mas elas talvez não querem se envolver. E aí se tornam inconstantes. Irmãos, quantas pessoas nós já ganhamos encontro? Milhares. E cadê eles? São essas pessoas que na emoção fizeram uma decisão, mas não permaneceram. Olha o que diz aqui no verso 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em que chegando a angústia
ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Não tem fé para resistir à pressão da família. Sabe, quando você se converte, um dos lugares que você mais vai ser pressionado é dentro da sua casa. É na família mesmo. Você precisa se posicionar, você precisa perseverar e se tornar uma bênção na sua casa. Se você não se posicionar, mas retroceder, o dia que você abrir a boca para falar qualquer coisa, ninguém quer te ouvir. Porque você foi fraco, porque você retrocedeu, porque você não se posicionou naquilo que Deus falou com você. Aqui está dizendo, que o problema aqui é a angústia e a perseguição por causa da palavra. É por causa do evangelho. São pessoas que vão zombar de você, questionar você quando você pecar. Mas você precisa ficar firme aqui, porque aqui está dizendo que esse grupo que tem pouca terra, esse grupo eles se escandalizaram por causa da perseguição e da angústia. Ou seja, nós vamos passar pela angústia, nós também seremos perseguidos. Mas a nossa raiz tem que estar fundamentada na palavra. Você não pode retroceder. Aqui em Tiago, capítulo 1, eu acho que eu coloquei a referência errada aqui. Tiago 1, 2. Não é isso, coloca o 12. É isso mesmo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se você hoje está debaixo de uma pressão, de uma angústia, não retroceda. Esse é o motivo pelo qual muita gente vai embora da igreja. Ele começou a sofrer angústia, ele não pensava que crente passaria por isso. Ou talvez a perseguição por causa da palavra, essas pessoas acabam retrocedendo, indo embora, porque foram perseguidas. Fique atento, meu irmão, não retroceda na sua fé. Você precisa criar raízes, e essas raízes precisam, de fato, tocar a palavra de Deus. Você não pode ser guiado pelas angústias ou perseguições. Nós somos de Deus. O terceiro solo, no verso 7 diz: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Olha o versículo 18 agora. Versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então aqui está falando de um solo espinhoso, porque junto com a planta que cresce, cresce também os espinhos. Uma vida paralela. Sabe quando você está na igreja, mas você quer estar com um pé no barco da igreja e um pé no barco do mundo? É disso aqui que o texto está falando. São pessoas que elas estão na igreja, elas frequentam a igreja, mas elas têm uns espinhos crescendo junto e sufocando. Por que sufoca? Por causa da ambição. Aqui primeiro há uma necessidade, o texto diz. Primeiro as pessoas, talvez, os espinhos estão sufocando porque elas talvez enfrentam um problema financeiro. E aí os espinhos começam a sufocar porque tem que trabalhar demais. Mas aqui está falando daqueles que trabalham demais também. Olha aqui, os outros, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo aqui em referência ao que você quer prosperar, ao financeiro, à fascinação da riqueza. Então aqui está colocando duas pessoas opostas no mesmo caminho. Aquele que tem necessidade e que precisa levar o sustento para dentro da sua casa e que pensa que a prosperidade vem disso, e aqueles que ficaram ricos e agora tem um problema, porque estão ricos e confiam na riqueza. Você vê que nós sempre somos provados. Quando você não tem, você é provado porque você não tem. Mas quando você tem muito, você é provado porque tem muito. E aqui coloca os dois no mesmo grupo.
a fascinação da riqueza. Agora eu sou rico, agora eu não preciso mais dar satisfação para ninguém. Eu sou rico, eu posso ter o melhor tratamento médico, não preciso mais de Deus. E aqui o adversário, qual é? O mundo. Não, eu sou de Deus. Irmãos, tem pessoas que elas estão na igreja, mas elas flertam com o mundo. Elas estão aqui, mas o linguajar dessa pessoa é um linguajar mundano. Quando ela fala, na boca dela tem destruição. Entendeu? Por quê? Porque não tem percepção espiritual. Está crescendo paralelo à planta verdadeira, os espinhos. E os espinhos crescem muito mais rápido. E a palavra diz que esses espinhos sufocam aquela palavra. Por qual motivo? Para que essa pessoa seja infrutífera. O texto está dizendo, para que não haja fruto. Porque ninguém quer andar com uma pessoa que o padrão dela é mundano, ouve música do mundo, fica assistindo filmes inapropriados, ou tem um comportamento duvidoso, digamos assim. O texto está dizendo que esse espinho vai sufocar a palavra. Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O adversário dessa pessoa é o mundo. Ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Você entendeu? Ela não é aquela pessoa que você vai ver ela no boteco, num bar, mas ela tem desejo pela bebida. Ela deseja aquilo que está no mundo, né? A palavra fala que quando os israelitas saíram do Egito e estavam no deserto, eles começaram a ter saudade do mundo. E eles começaram a falar, não, mas lá no Egito nós tínhamos cebolas, nós tínhamos pepinos, alhos, carne. Você precisa romper com isso. Porque senão esses espinhos vão concorrer com a palavra e vai sufocar a palavra que você recebeu. Isso é mal. E quando eu falo isso, diz respeito a tudo que é do mundo. Eu quero estar na moda, eu quero ter a roupa da moda. Ok, você pode ter, desde que essa roupa seja adequada e não inadequada. Mas no nosso meio, eu ainda tenho que falar que determinadas roupas são inadequadas. Eu acho que nessa altura do campeonato não era necessário, a não ser para pessoas que estão chegando agora. Claro, a igreja cresce, pessoas chegam, mas às vezes nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu de nós. Nós precisamos ter graça, nós precisamos da graça de Deus todo dia, amém? Precisa haver uma decisão de romper com o mundo. Há pessoas que estão travadas, porque elas não rompem com o mundo. Elas querem a salvação, e até estão aqui aos domingos, mas elas têm ali os espinhos crescendo e concorrendo com o chamado que ela tem de Deus. Quanto a isso, nós temos que ficar muito atentos, porque a pessoa, sabe, nós estamos vendo a caminhada do Nicolas ali, sabe o deputado Nicolas, que vai chegar hoje em Brasília. Você acha que o Nicolas é o que é porque ele é um bom político? Não. Tem nada a ver com política. Ele tornou-se um político. Mas o Nicolas está conseguindo fazer isso aí, porque ele é o novo Bolsonaro, está fazendo isso aí, e está mexendo no Brasil inteiro, porque ele era só um adolescente, 18 anos, 19, mas ele estava dentro de uma faculdade, enfrentando o professor, enfrentando as ideologias de professor. Entendeu? Ele ficava debatendo com o professor, com alunos, por causa de ideologias. Deus levantou ele. Não deixou os espinhos, porque a maioria, né, é cheia de ideologia dentro de uma faculdade. Não deixou os espinhos entrarem para sufocar a palavra. Olha o que Deus está fazendo com esse menino. Ele é um menino. Deus está levantando ele. Porque foi alguém que não aceitou ser sufocado pelos espinhos. O que esse cara está fazendo aí, meu irmão? Essa caminhada dele aí está mostrando como Deus está levantando esse menino, que certamente vai ser um presidente da República, quando tiver idade para ser. Se hoje ele tivesse idade para disputar, disparado na frente qualquer um. Mas não tem. Mas sabe qual foi o ponto ali? Não se dobrou. E às vezes tem jovens nossos que vai para a faculdade e fica igual as pessoas de lá. E aí vem os espinhos, ó, e sufoca. Entendeu?
Vai para a escola? Não, lá na escola é o lugar que você tem que se posicionar. É lá na escola que você tem que ser a pessoa que vai orar pelos outros. Você tem que ser a resposta lá na faculdade. E não as outras pessoas que estão lá. Aí você está indo para lá, em vez de você dar o testemunho da palavra, não. É você que está recebendo aquelas coisas do mundo e absorvendo aquelas coisas do mundo. Está errado. Nós é que temos a palavra, o poder. Você que tem que expulsar demônio o dia que um demônio ficar manifestado numa sala de aula, seja na escola, seja na faculdade. Ó, gente, pode deixar comigo. Pode deixar que eu resolvo isso aqui. É espiritual. Entendeu? É você. Mas se os espinhos estão crescendo junto, vai sufocar a palavra. Isso é um grande problema. Mas a gente sabe que a ganância das riquezas, a busca pelo status, pelo dinheiro, pode levar essa pessoa para um caminho fora da palavra de Deus. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. É o que está escrito. Você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Não, mas dá para a gente abrir essa concessão aqui, pastor. Eu sou crente, mas essa novelinha aqui eu posso assistir, não tem problema não. Não, eu sou crente, mas esse filminho de terror aqui não vai fazer mal para mim não. Eu sei que é só filme. Cuidado. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Você acha que assistir um filme de terror vai ser neutro? Você está dando ibope para o diabo e demônio entrando na sua casa. Não, mas eu sou crente. Pois é, você está sendo crente que está sendo sufocado pelos espinhos. Então, é isso aqui. Sabe? Nós temos que ter uma postura. Nós não temos só que ser crente, mas também ter a postura de crente. E mudar a nossa maneira de pensar, de agir. Olha o que diz aqui em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse texto é muito forte. Agora, é fato que nas 3 parábolas aqui, nós estamos falando de um cujo coração estava endurecido, o outro que tinha pouca profundidade, e tem esse que está ainda ligado ao mundo. E aí eu quero voltar lá para o começo da palavra. Eu quero falar do perigo da iniquidade. Romanos capítulo 1, versículo 24, isso ajuda a explicar também a parábola, no sentido de que alguns têm um coração endurecido, mas por que essa pessoa tem um coração endurecido? Romanos capítulo 1, verso 24, diz assim: por isso Deus entregou tais homens. Volta para o 23, por favor. 22. Daqui a pouco eu estou lá no 1, né? Diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo merecida punição do seu erro. Essa palavra torpeza aqui é ações inconvenientes, tá? Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então não é porque Deus decidiu, vou endurecer o coração daquele e aquele ali eu vou alcançar. Não, é por causa do comportamento. Essas pessoas tiveram um comportamento tão desprezível, que Deus falou assim: se é isso que eles querem, se eles querem ter um coração endurecido, então agora eu vou endurecer o coração deles. Se eles querem pecar, então agora eles vão pecar mesmo. Vocês entenderam aqui a diferença? Romanos capítulo 11, versículo 7. Que diremos, pois? O
que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos? Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Sabe o que é espírito de entorpecimento? Você já tomou anestesia que você não viu nada? Alguém já fez cirurgia aqui? Você já tomou alguma cirurgia que você apagou? Ou talvez até que você ficou acordado, porque não é exatamente a anestesia que faz você dormir. Mas às vezes você estava anestesiado, uma parte do seu corpo, mas você estava acordado. Isso é entorpecimento. Pessoa que não sente o toque. Entendeu? Aqui diz, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. 9. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Aqui evidentemente está falando aqueles que rechaçaram o Filho. Aqueles que desprezaram a obra da cruz. Aqueles que zombaram daquilo que Jesus fez. E aqui está escrito o que acontece com esse tipo de pessoas. Elas chegam num nível de endurecimento que elas não podem mais voltar. Um nível de iniquidade que elas não podem mais retroceder. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Pastor, eu acredito que em qualquer posição que a pessoa tiver, um dia ela pode voltar. Olha, o texto aqui está dizendo que existem alguns níveis de pecado que a pessoa não volta mais, e tem mais. A Bíblia fala que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquela pessoa não pode ser mais perdoada. Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aqui está falando do anticristo, mas não é de escatologia que eu estou falando. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Volta lá no verso anterior. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Volta agora o 10, por favor. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aqui está dizendo que existe um grupo de pessoas que elas foram alcançadas pela semente, mas elas não valorizaram, elas não aceitaram essa palavra. E a Bíblia diz que agora, por causa disso, essas pessoas estão tão duras que elas vão acreditar no anticristo. Porque aqui o anticristo ali está falando de uma pessoa mesmo, iníquo. Mas essas pessoas acreditam em tudo que é contra Cristo. Os anticristos, né? Porque a Bíblia fala também dos anticristos. Aqueles que se levantam contra Cristo. Não é porque Deus simplesmente quis. Não, eu não quero salvar essa pessoa. Não é isso. Aqui existe a ação. A salvação é a ação de Deus e a ação do homem de receber o que Deus fez. A ação de Deus é a cruz de Cristo. É o amor dele que nos atrai. Sabe, é o amor de Deus que nos atrai, mas essas pessoas rejeitam o amor de Deus. Aqui está dizendo, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vai agora para o verso 11. É por este motivo, por não ter acolhido o amor de Deus, a verdade, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Essas pessoas vão acreditar na mentira, porque elas endureceram o coração contra Deus. Elas não aceitaram o amor de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com o pecado. Muito cuidado. Aqui em Lucas 21, 34 diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqui 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. O quarto tipo de solo é a boa terra. Quem pode dizer amém aqui? Quem é boa terra, diga amém. Talvez um dia você foi ruim.
Talvez um dia você foi um terreno pedregoso, ou talvez você foi totalmente insensível. Verso 8 aqui, João 4:8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou e cresceu, e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Os 3 fatores importantes aqui para essa boa terra. A boa terra ouviu a palavra e recebeu no coração. Porque não é só ouvir, é ouvir e recebeu. Porque o primeiro grupo também ouviu, mas eles não receberam. Mas aqui não, a boa terra eles ouviram e assimilaram, receberam. Né? Em segundo lugar, esse coração que está falando aqui, que é frutífero, que produz fruto, que vinga e cresce, é um coração que se quebranta, é um coração quebrantado, é uma terra mole, é uma terra que cresce e frutifica, porque ela é quebrantada, ela é mole, é um solo que produz boa semente. Em terceiro lugar, coração frutífero produz frutos de diferentes proporções. Aqui está falando que um vai produzir 30, outro vai produzir 60 e outro vai produzir a 100 por um. Por que nós temos que lançar semente? Porque tem pessoas que podem nos surpreender, pessoas que vão ser muito frutíferas. Talvez é uma pessoa que você nem imaginava. Mas o bom solo é aquele que ouve a palavra, crê na palavra e pratica a palavra. É esse que vai dar fruto. Então você tem que ouvir, você tem que assimilar essa palavra, deixar entrar essa palavra, crer nessa palavra. Você tem que praticar. A nossa crença, ela é, na verdade, a prática da palavra. Quem quer praticar a palavra de Deus aí, diga amém. Para terminar, Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Nós precisamos renunciar. E renúncia não é anulação. Não é você se autoanular. Não é isso. Você tem a sua personalidade. E tem que continuar tendo. Mas a renúncia é necessária para o nosso crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente, tem que ter renúncia. Porque o texto está dizendo aqui, aquele que não renunciar à sua biovida, sua vida natural, não pode herdar a zoevida, a vida do tipo de Deus. Então a renúncia, ela é fundamental para a nossa frutificação. Mas a frutificação tem um tempo. Não, você não pode desistir. Você precisa deixar essa terra do seu coração ser arada, adubada, para que ela possa produzir muito fruto. E às vezes vai ter poda mesmo. Ah não, pastor, eu estou com preguiça de ir na igreja, levantei de manhã, estou com preguiça. Irmãos, toda carne aqui tem preguiça, ninguém é diferente de ninguém. Mas, sabe, muitos irmãos aqui não matam o culto de jeito nenhum. Mesmo tendo preguiça, como todos os outros têm. Toda carne aqui tem preguiça. Mas estão aqui, estão na célula. Dão uma resposta, lideram o céu, muitos. Mas eles têm a mesma carne que você, mas eles decidiram dar a resposta certa. Eles decidiram renunciar. A renúncia é parte importante do nosso ministério. Então, qual que é o poder da palavra? A palavra, em primeiro lugar, ela gera. Aqui está escrito em Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem pode dizer amém? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra também, ela tem o poder de salvar. Tiago 1,21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, já tem uma palavra implantada aí, você tem que acolher. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra também tem o poder de regenerar. Regenerar é refazer, é fazer de novo. Que quando você nasceu de novo, seu passado foi apagado. Amém? As coisas novas,
Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Olha o que está escrito aqui. Pois fostes regenerados, ou seja, gerados de novo, né? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quando você nasce de novo, você torna-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. É assim, pastor? É. Porque regenerar é fazer de novo, é gerar de novo. Então, a palavra de Deus, quando ela entra no coração, ela transforma aquela pessoa. Não importa quantos pecados ela cometeu. Se ela aceitou a palavra, ela será regenerada. Ali ela vai escrever uma nova história. São novos capítulos da vida dela. Mas a palavra também liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A conclusão, primeiro, é que temos que semear a boa palavra. Nós temos que semear a palavra de Deus, porque nós não sabemos qual que é o solo bom e qual solo não é bom. Segunda conclusão que nós chegamos, o solo ruim, ele não será ruim para sempre. Pode ser que ele mude. Ele não está determinado a ser ruim para sempre. Terceiro, o solo que recebeu a boa semente pode frutificar a 100 por 1. Salmo 126, 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você recebe essa palavra ministrada nessa manhã? Você pode levantar sua mão, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, meu Deus, que essa igreja é uma igreja de semeadores da palavra, pessoas que lançam a semente da palavra. Eu quero orar para que venha uma autoridade sobre estes irmãos, na hora que eles estiverem orando pelas pessoas, quando estiverem semeando a palavra, que o teu Espírito Santo os guie, coloque a palavra certa na boca deles, que eles sejam ousados em crer na pregação, na semeadura da palavra, e que eles tenham um coração amoroso, para que esse coração alcance aquele solo que está compactado, aquele solo que está à beira do caminho, que está ali paralelo ao caminho, que eles tenham, meu Deus, amor e misericórdia por essas pessoas, que o Senhor os guie naquilo que eles têm que orar, naquilo que eles têm que falar, naquilo que eles têm que semear, que a unção de multiplicação, de conquista, esteja sobre a vida de cada um deles, que eles comecem a semear na sua casa, na sua família, entre os seus vizinhos, na escola, na faculdade, onde eles estiverem, quando eles virem uma necessidade, que eles corram ali para orar com aquelas pessoas, e que eles sejam, meu Deus, parte do milagre do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Graça e paz. Espera aí, tem mais um aviso aqui? Espera aí um pouquinho. Nessa próxima sexta-feira, nós teremos oração com as mulheres, às 19h30, mulheres que oram, né? E os outros aqui, eu já falei. Então, essa próxima sexta-feira, mulheres que oram aqui às 19h30. Deus abençoe você. Graça e paz.